Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui neste canal de leituras virtuais para mais uma leitura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui comigo. Obrigada por estar aqui. Vamos lá, então, fazer uma análise dessa situação. Essa é uma leitura bem específica, né? Que é para saber se você irá conhecer essa pessoa que você está mentalizando pessoalmente. Então, assim, se você nunca viu essa pessoa pessoalmente na sua vida, se foi um contato pela internet, por meios assim, você está aí convidado a ver essa leitura e descobrir se vocês irão se conhecer, tá? Então, vou ver os impedimentos, o que atrapalha, o que facilita e ver se realmente isso tende a acontecer, tá? Eu vou ver aqui dentro do período de 3 meses, que é o período geralmente que eu vejo, quando não tem no título o tempo, tá? E aí, depois desse período, aí só vem uma outra leitura para saber, tá bom? Bom, dito isso, também vou olhar aqui se caso esse encontro acontecer, né? Se mostrarem as cartas que dentro de 3 meses tem a tendência de acontecer, eu vou ver se a pessoa irá gostar, né, de você pessoalmente. E se não acontecer, eu vou ver um conselho para você aqui do que fazer sobre essa situação e tudo mais, tá bom? É isso. Vamos lá, escolha a pedrinha número 1, a pedrinha 2 ou a pedrinha 3, tá? A pedrinha número 1, ela é uma pedrinha, um cinza assim, meio azulado. Mas eu vou chamar de cinza, tá? Número 2 é uma pedrinha mesclada. E a pedrinha número 3, que é uma pedrinha marrom. Tá bom? Escolha qual você mais se conectar. Veja, né, o que faz mais sentido para você. Mentalize, se conecte intuitivamente com as pedras. Não escolha racionalmente. Sinta qual é a pedra, tá? Isso é importante aí para você escolher bem. Se você tiver dificuldade de escolher, inclusive, tem um vídeo na descrição desse vídeo aqui, que te diz como você faz para aproveitar leituras virtuais e explica como faz para você escolher de uma forma correta a pedra, tá bom? Porque sim, é possível escolher às vezes a pedrinha errada, você percebe isso se a mensagem não ressoar, no caso a mensagem geral, o cerne da mensagem você não sentir que é para você, se você, sabe, se não incomodar, se não pegar justamente ali naquele lugar, é porque tem chance de não ser para você a mensagem, aí você precisa escolher outra pedrinha, ou então, gente, existe chance de, às vezes, não ter uma mensagem nesse vídeo para você. Às vezes acontece isso também, tá bom? Aí você que tem que analisar, lembrando também que são leituras gerais, então você precisa pegar o cerne da mensagem, ver se ela faz sentido, e não todas as informações, porque alguma informação ou outra não vai fazer sentido para você, e ela é para uma outra pessoa que também está vendo a mesma pedrinha. Dito isso, se a sua questão for muito sensível, você tiver muitas dificuldades com o que você tem passado, eu faço também pacotes de pergunta no particular, e se você tiver interesse, é só ver aqui informações das minhas outras redes para você entrar em contato, tá bom? Vamos lá, então? Começar aqui pela pedrinha número 1, pedrinha cinza. Olá, você, pedrinha número 1, pedrinha cinza. Espero que você esteja bem, me conte aí nos comentários como você está. Vamos lá, então, analisar aqui se você e essa pessoa irão se encontrar pessoalmente dentro de 3 meses, como eu falei ali no começo. Pegue apenas o que fizer sentido para você da mensagem, analise se a mensagem faz sentido para o seu contexto atual. E vamos lá ver se vocês se conhecerão dentro de 3 meses. E também vamos ver, caso aponte que sim, vocês vão se conhecer, eu vou ver aqui orientações sobre... Orientações não, desculpa, previsões de se essa pessoa gostará de você, né, no encontro. E, se não, eu vou ver aqui orientações sobre como agir sobre essa situação, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, que eu tô tirando do baralho. Às vezes eu esqueço e tiro ele da câmera.
3 de copas, sacerdotisa, 9 de ouros. 3 de copas negativo, sacerdotisa positivo e 9 de ouros no centro da tiragem. Bom, vamos lá, pedrinha número 1. Aqui eu sinto que existe potencial para que isso aconteça, mas eu não sei, essa pessoa que você mentalizou, ela parece que tá um pouquinho focada, às vezes, demais em questões dela. É como se ela possa estar se dando prioridade a si, as questões que talvez de ordem material dela, ou mesmo de... Pode ser que seja, às vezes, muito custoso esse encontro, porque o 9 de ouros com o 3 de copas no negativo me fala que esse encontro pode ser dificultado por questões financeiras, tá? Então, assim, é como se talvez essa pessoa encontrar você ou você encontrar essa pessoa pudesse ser algo que, de alguma forma, pudesse trazer aí dificuldades financeiras para ti ou para essa pessoa. Então, é como se ela ficasse se questionando se é possível isso acontecer. No caso aqui, eu falo para uma parcela, né? Porque se vocês, por exemplo, moram na mesma cidade, isso não for um problema, pode ser que essas pessoas esteja, assim, só realmente muito focada, ainda que ela esteja aí conhecendo você, esteja achando interessante, ela parece muito focada em, como fala, em si mesma, para estar aberta a encontros, sabe? Que essa energia do 3 de copas aqui, com o 9 de ouros, me fala de algo, de alguém que tá realmente, talvez não tão aberto ou aberta a se encontrar. Talvez a pessoa fale até o contrário pra você, né? Não, mas, assim, é como se tivesse um foco aqui em ela... primeiro, assim, é como se ela só fosse dar esse passo, se ela sentisse que isso realmente fizesse muito sentido e fosse uma coisa que realmente iria trazer para ela benefícios, sabe? Então, de repente, só se ela sentir que vocês têm uma conexão realmente muito boa, algo realmente muito forte, que ela iria se prontificar a fazer o encontro, tá? Acontecer. Mas aqui, assim, eu vejo o potencial de poder acontecer, tá? Mas eu acredito que talvez possa demorar um pouco mais do que 3 meses. Porque nesses 3 meses, com essa carta aqui no negativo e essa no positivo, e o 9 de ouros no centro, pode me falar que essa pessoa... ela pode estar com outras questões também na vida pessoal dela que dificultam para que o encontro aconteça. Pode estar, por exemplo, digamos que vocês estão ficando, ela pode ter interesses, talvez, em outras pessoas, pensar se vocês são a combinação que mais faz sentido para ela. Tá? Eu sei que é uma mensagenzinha meio difícil, mas pode acontecer aqui, tá bom? Se vocês namoram e você tá pensando se essa pessoa vai vir ao seu encontro, ou se você vai encontrá-la, vai conseguir... Aqui, questões financeiras... podem ser priorizadas em vez do encontro, que está assim, eu preciso economizar dinheiro, porque esse dinheiro pode faltar, ou então tô passando por uma questão financeira aqui que eu preciso dar prioridade, meu trabalho não me deixa, 9 de ouros também pode me falar disso, tá? Então pode ter essas dificuldades que possam impedir, tá? Esse encontro de ocorrer nesse período de 3 meses. Então, assim, eu acho que há potencial, mas não dentro de 3 meses, tá? E aqui, assim, me fala que há potencial por causa desse 9 de ouros com essa sacerdotisa aqui no positivo. E essa sacerdotisa com 9 de ouros é uma energia muito forte de que essa pessoa provavelmente vê muito valor em você, tá? Ela vê... É como se ela visse você, independente de você ser um homem ou uma mulher, tá? A energia da sacerdotisa tá te representando aqui. E a energia da sacerdotisa com 9 de ouros é uma energia muito, muito forte de alguém que valoriza muito quem você é, tá?
Independente dessa ação da pessoa, não sei se é também só dela, mas ou talvez dos dois, tá? Mas aqui, independente disso, que eu acho que inclusive vem mais dessa pessoa, tá? Do que de você. Porque você parece bem inclinada a deixar o encontro acontecer, você querer muito por conta dessa notícia aqui no positivo, tá? Algo que talvez você guarde, que você nem fale tanto, você não queira pressionar a pessoa, mas até talvez por você ver esse comportamento da pessoa meio resistente, mas aqui essa pessoa, ela, apesar disso, né, dela estar focando nela, dela estar tentando priorizar algumas outras questões que ela acha que são muito importantes, tá? Porque ela não tá fazendo isso à toa, ela tá fazendo porque ela acha que é importante, tá, gente? Realmente ela acha que ela precisa valorizar algumas outras questões ou priorizar algumas outras questões por um próprio bem dela, tá? Dizendo assim de forma mais direta, é pelo bem dela. Então, assim, mas apesar disso, essa pessoa parece que ela vê você uma pessoa realmente muito com potencial de construção de algo, sabe? Não é como se ela visse você uma pessoa qualquer, que ela não possa construir algo, que ela não possa vir a investir depois, que ela não possa... Ela parece que ela vê esse potencial em você. E eu acredito que ela possa nem te falar isso, tá? Porque aqui a energia da sacerdotisa com o 9 de ouros me fala muito forte que essa pessoa não deve falar isso pra você. Não pode não deixar claro isso, tá? Ela pode guardar isso com ela. Então, assim, apesar dela talvez não falar, ela vê potencial de algo mais pra frente entre vocês, né? É como se ela achasse que existe algo que ela pode investir para vocês, talvez, terem um momento de se conhecer, de talvez até desenvolver algo a mais, se vocês forem ficantes, né? Se vocês forem namorados, para vocês irem construindo, né, os momentos de vocês, tá? Mas assim, neste ponto onde as coisas estão, me parece que essa pessoa está com dificuldades para fazer isso por conta dela estar priorizando questões pessoais, tá? Por uma escolha, e ela talvez possa estar sendo um pouco egoísta aqui, é possível, tá, gente? Não vou falar que ela não pode estar sendo egoísta, ela pode sim estar sendo um pouquinho egoísta, essa pessoa, a depender das circunstâncias aí, tem essa energia um pouco aqui. Ainda que ela goste de você, ainda que ela sinta conexão, ainda que ela sinta admiração por você, admiração velada, quieta, como se ela até não soubesse descrever exatamente o que ela mais admira em você, mas ela admira, e ela sente como se fosse uma conexão contigo, sabe? Talvez para além, sabe algo que a gente às vezes não sabe explicar, a conexão que a gente sente, mas ela, ao mesmo tempo, tem essa visão um pouquinho dificultosa para que as coisas aconteçam em 3 meses, tá? Então, assim, como eu acredito que em 3 meses provavelmente não vai acontecer esse encontro, vou tirar 2 cartas aqui para te aconselhar sobre essa situação. São uma mensagem em aberto aqui para você sobre... Em aberto, assim, sobre isso, sobre... não vou estabelecer, o que fazer para que esse encontro aconteça, ou então não vou dar entende? Um direcionamento, claro, eu vou deixar que a espiritualidade te fale a mensagem que tiver que vir, tá bom? Vamos lá. Rainha de espadas. 4 de ouros. Assim, você me parece uma pessoa muito racional, né? Que me parece que essa energia aqui da Rainha de Espadas é você. Se você não é racional, você não se considera, você é uma pessoa muito centrada, sabe? Aquela pessoa que analisa as coisas, que consegue fazer, às vezes, uma análise mais fria, não ficar totalmente abalada pelas suas emoções, né? Talvez você tenha a impressão que sim, você fica muito abalada, mas vou te dizer que, assim, por essa energia aqui, você é uma pessoa que consegue discernir muito bem, às vezes, emoção de razão. E você, no caso, você sente os dois, né? Mas você consegue pender para a razão quando é necessário, quando é importante. E aqui, com essas 2 cartas, existe muito um aconselhamento para que você fique muito atenta a questões financeiras, tá?
que envolvem esse encontro. De você não, por exemplo, por exemplo, digamos que é muito caro para você ir até essa pessoa, né? Ou que isso pode prejudicar questões financeiras suas, ou que você... Aqui tá dando um chamado para que você não se disponha a fazer muito por essa pessoa, financeiramente principalmente, tá? Mas não só isso, mesmo na questão do apego, você não fique extremamente apegada a esta pessoa, tá? Aqui tem um chamado para você olhar para essas questões financeiras e questões de apego emocional de forma mais racional. Você pode estar apegado ou apegada, até por essa energia dessa pessoa te admirar, e talvez ela fale indiretamente para você isso, ela demonstre em ações isso, né? Às vezes vocês sempre estão conversando, apesar dela não falar diretamente, mas ela pode ali demonstrar em gestos, porque ela sempre está ali com você, faz um elogio, faz, né, alguma coisa, mas ela pode, às vezes, até te deixar nessa posição de te prender um pouco, né? Por conta disso. Então, assim, o que eu te digo se, por exemplo, for caro para você e até te prejudicar financeiramente ir até essa pessoa aqui, eu sinto que é um chamado para que você pense muito bem se você deve fazer esse movimento, tá? Que a Rainha de Espadas está falando para você ser bem crítica e só fazer o que é possível, de forma segura para você financeiramente, para encontrar essa pessoa. Não faça mais, tá? Do que o seu potencial financeiro. Não se, sabe, complique financeiramente para ir ver essa pessoa ou coisa assim. E aí também outra questão aqui é, como eu falei, do apego. Tomar cuidado para você não ficar extremamente apegado ou apegada com esta pessoa. Tente ser mais racional de você ver as coisas, assim, você dar para a pessoa o que ela estiver dando para você. Se você vir movimentos dela com você, se ela estiver estabelecendo um contato e você faz movimentos com ela, mas você não fique se prendendo muito, não, tá? Porque o 4 de ouros me fala, tá sendo um alerta aqui, de você também, junto com esse 9 de ouros aqui, você priorizar também o que é melhor a você, tá? Se essa situação não está te trazendo uma estabilidade da forma como deveria, ou que você gostaria de ter, você precisa dar uma desapegada também dessa situação, tá bom? Porque aqui há um chamado para priorização de si mesma também, das suas questões, ainda que você possa, no caso, aqui eu não vejo nenhum grande alerta falando, essa pessoa é ruim ou coisas assim, não é esse o ponto, sabe, gente? O ponto é que essa pessoa tá pensando bastante no lado dela, então você precisa fazer um movimento parecido de pensar também no seu lado, porque se você tá num envolvimento com uma pessoa, né, e um dos lados pensa mais em si mesmo, quem pensa por você? Só você, tá? Então, é preciso aqui, ó, mesmo veio a Rainha de Espadas representando você, seja você homem ou mulher. Então, aqui, coloque-se como uma Rainha de Espadas, pense em você, no que te deixa segura, tanto emocionalmente quanto financeiramente, né, em estabilidade da sua vida. Se essa situação não está te dando segurança, não invista mais nela, tá? E seja racional de saber como se distanciar, de que forma, ou colocar energia só de forma que não te prejudique, e etc, tá bom? Essa foi a mensagem aqui, dessa pedrinha, número 1. Agradeço sua presença aqui comigo, muito obrigada, viu? Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, compartilhe e se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito, 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 tá bom? Peço também que você deixe comentários explicando a sua situação, dizendo se ressoou com você a mensagem e também deixando perguntas para que eu possa responder em algum vídeo, tá? Pode ser que eu faça vídeos sobre perguntas de comentários, tá bom? É isso, vamos lá para a próxima pedrinha. Olá, pedrinha número 2, pedrinha mescladinha. Vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade para você a respeito dessa situação com essa pessoa. Vamos ver aqui o que vai dizer se vocês irão se encontrar, se não. E aí eu verei também sobre a situação, se essa pessoa vai gostar de você quando ela te encontrar, né, dentro desses 3 meses. Se não tiver uma tendência a vocês se encontrarem, eu vou falar então um aconselhamento sobre como agir nessa situação,
tá bom? E vamos lá. Opa! Vamos ver se vocês irão se encontrar. Quatro de ouros, eita, 5 de paus, 8 de paus. Vamos lá. Peço desculpas por qualquer barulho de fundo, tá, gente? É que, às vezes, tem uma televisão mais alta, alguma coisa assim. Isso acontece. Peço que vocês ignorem, tá bom? Bom, vamos lá. 8 de paus aqui como energia central, energia negativa do 4 de ouros, energia positiva do 5 de paus. Olha, aqui me parece que tem bastante desafio, né, para vocês se encontrarem. Eu vou dizer, assim, que existe potencial de encontro por conta dessa carta do 8 de paus, tá? E essa carta de 8 de paus pode me falar de deslocamentos, né, ou coisas assim, das pessoas indo uma até as outras, né? Então, eu acredito que existe potencial, mas, assim, eu acredito que essa pessoa pode ser um pouquinho, talvez vocês dois, né, possam ser um pouquinho complicados com questões financeiras aí para isso acontecer. E se não for em questões financeiras, é questão de ficar se perguntando se fazer esse movimento de se encontrar pessoalmente é seguro, se não é seguro emocionalmente, né, se vai dar certo, se não dá, eu vou investir nisso, mas será que isso rende alguma coisa? Porque aqui, assim, sendo bem sincera com vocês, tá? Eu vejo uma energia mais de um envolvimento mais transitório entre vocês, sabe? Não sei se de repente vocês conheceram faz pouco tempo, né? Mas essas duas cartas, 8 de paus com 5 de paus, pode me falar que vocês estão, assim, num começo, e aí talvez vocês podem estar se perguntando, né, se devem ou não investir nessa situação aí. Em alguns casos até pode ter gente que tem um histórico com essa pessoa, por causa do 4 de ouros aqui. Mas, assim, não me parece algo que vem de longa data ou coisas assim, tá? Aqui tem uma energia mais de alguém, pessoas se conhecendo, assim, de forma mais recente, né? Vocês podem, enfim, fazer pouco tempo que estão conversando. Então, essa é a sensação aqui, tá? Ainda que vocês parecem que tenham uma atração muito forte, essas duas cartas aqui me falam. De uma atração bem forte, algo até bem firme, assim, bem claro entre vocês. Mas, assim, ao mesmo tempo existe essa energia de... como se vocês estivessem inseguros ou se sentindo inseguros nessa situação, se ela tende mais pra frente, sabe, entre vocês. Me pareceu isso aqui, né? Que o 8 de paus é uma carta que fala de ir em frente, de algo que passa, assim, mas passa muitas vezes de forma, como eu falei, transitória. Então, a sensação aqui é como se vocês, como eu falei, até existe potencial, mas eu acho que esse potencial não é muito grande por conta disso, essa energia de algo que tem risco de ser passageiro, e aí, como é passageiro, nem você e nem essa pessoa acabam querendo investir nisso, sabe? Se arriscar nisso, porque esse 4 de ouros me fala tanto dos dois aqui querendo, talvez, priorizar a si próprios ou priorizar ficar confortável em vez de se arriscar. O 5 de paus aqui até me fala de vocês considerando, conversa sobre isso, até talvez vocês tentando aí conciliar e vendo possibilidades, tá, disso acontecer. Mas, assim, eu diria que dentro de 3 meses, eu acho que é difícil disso acontecer, tá?
Eu não acredito muito que vocês vão se encontrar nesse período. Acho que existe mais chance de você acabar concluindo que, por exemplo, essa pessoa não é pra você ou algo assim, que você não... E seguindo em frente com a sua vida. Ou talvez essa própria pessoa, tá? Sei que é uma mensagem meio complicada de ouvir, mas eu sinto que existe mais esse potencial aqui do que vocês realmente se encontrando. Ainda que exista essa energia de potencial deslocamento, tá? Mas aqui a sensação forte que ficou desse deslocamento aqui é que ele pode ser mais sobre você seguindo ou preferindo dar prioridade a algumas outras coisas por não querer se arriscar ou essa pessoa, do que realmente vocês querendo investir nesse envolvimento, tá? Me pareceu forte isso aqui, a mensagem. Porque realmente cada um talvez tenha uma prioridade ou um jeito de pensar que, né, vocês podem ter algumas questões aí de diferenças entre vocês. Uma pessoa pode ser mais acomodada do que a outra, de querer, por exemplo, que um venha até o... Você, sabe, assim, aquela coisa, você tem que vir até mim. Não, você que tem que vir. E fica essa coisa meio... Aí, no fim dos contos, ninguém vai, sabe? Me deu essa sensação aqui. Ainda que a tensão entre vocês de desejo, de vontade de se ver seja grande, tá? Aqui eu reconheço que existe essa tensão. E que vocês dois estão interessados. Esse 5 de paus também me fala de algo que ambos cogitam mesmo e ficam em conflito, pensando, caramba, essa é uma oportunidade, sabe? Aquela coisa de ficar alimentando isso. Eu não acho que é alguma coisa que ambos não alimentam. Eu acredito que os dois alimentem isso dentro de si. E até talvez em conversas e coisas assim, mas eu acho que aqui o potencial dentro de 3 meses é bem pequeno, tá? E mesmo depois, acho difícil. Considerando isso, eu vou tirar agora mais 2 cartas para poder aconselhar você sobre essa situação, tá? Vou deixar em aberto a pergunta. Não vou pedir para que o tarô direcione você para como fazer para isso acontecer ou como fazer para superar ou qualquer coisa assim. Eu vou deixar em aberto e vou tirar as cartas para ver o que o tarô diz. 5 de ouros. 6 de copas. Olha, para quem tem aqui uma história com essa pessoa, porque 6 de copas me fala de algumas pessoas que podem ter uma história, já talvez de algum tempo, que é esse 4 de ouros que eu falei que até tem potencial de algumas pessoas terem algum vínculo mais antigo. Assim, eu sinto que é como se essa história tá se prolongando demais, sabe? Aqui, essas 2 energias, 6 de copas com 5 de ouros. É como se isso, talvez, você tivesse que se dispor a seguir, sabe? Em frente. Por conta dessas 2 energias aqui. Não se prendesse mais tanto. Deixasse curar isso aqui para seguir. Né? Ver formas de pedir ajuda para pessoas queridas, às vezes familiares, né? Pessoas que você confia, que você sabe que querem o seu bem, né? Para poder te ajudar a seguir, né? Se for o caso de você ter uma história com essa pessoa já, tá? De um tempo, porque aí nesse caso eu tô vendo isso. Agora, em casos que você tá conhecendo ainda essa pessoa, eu vou dizer assim, a mensagem não é tão diferente aqui, porque o que eu sinto é que realmente talvez não valha o investimento essa situação, né? O 5 de ouros com 6 de copas me traz uma sensação de como se talvez você possa estar sendo meio ingênua com a situação, meio assim, porque financeiramente parece que não é muito viável mesmo, sabe? Fosse te deixar meio vulnerável investir nisso.
E se não for financeiramente, investir emocionalmente nessa situação com essa pessoa pode ser uma certa ingenuidade da sua parte. Esse 6 de copas que me diz isso, de você tá, talvez... Sabe quando a gente tá, talvez... Eu não sei se você já viveu uma experiência anterior, assim, que foi boa, positiva, de conhecer uma pessoa, assim, virtualmente. Aí você pode estar meio que estendendo isso, essa experiência para a situação com essa pessoa. Ou então, se você... costuma ser uma pessoa muito aberta mesmo, naturalmente, às pessoas, às vivências amorosas que você tem. Mas aqui pode existir uma certa ingenuidade de não estar vendo uma coisa que não me parece ter muito potencial futuro de se desenvolver de fato, infelizmente, tá? Sei que é uma mensagem complicada, mas aqui eu não... Porque essa carta do 5 de ouros me fala de você... se você depositar, né, investimento nisso, financeiro ou emocional, você provavelmente vai ter uma certa desconexão com o que você espera, sabe? Porque o 6 de copas é algo realmente acolhedor, algo realmente bom emocionalmente. Mas aí vem o 5 de ouros e fala, olha, isso aqui não trouxe o acolhimento que você gostaria, né, sabe? Então, assim, aqui é um chamado de você seguir, sabe? Não ficar vinculado ou vinculada a isso de uma forma muito excessiva e seguir com as suas questões, focar em você, focar em se estabelecer, em ficar bem, em conhecer, né, outras pessoas. O de paus me fala de você indo em frente, né, e tentando ver outras pessoas, conversar com outras pessoas, né, essa energia que me fala, no geral, disso, né, de você se fortalecer através de outras pessoas, de outros vínculos que você tiver. O 6 de copas me fala de amigos, às vezes também de uma longa data, ou pessoas queridas que você tem na família, ou pessoas que você simplesmente conhece há muito tempo. E você não depositar mais tanta, talvez... não depositar tanta esperança nesse envolvimento, tá? Porque aqui, talvez, até por essa tensão que existe entre vocês, você pode estar realmente muito interessado ou interessada, sabe? Por mais que você tenha consciência dessa questão financeira aqui, porque eu falei, né, que vocês dois estão meio tensos com essa questão, ou pensando em não querer investir, aqui existe uma resposta clara que realmente, olha, melhor seguir em frente e deixar isso quietinho aí. Não é um bom investimento para você. Tá? Não vai te trazer o retorno que você gostaria, da forma que você gostaria, tá bom? Então, se você tava na dúvida, né, sobre investir, porque você parece que já tava, aqui parece uma resposta clara de, olha, melhor não ficar alimentando isso e seguir, tá bom? Pro que é mais tangível até, pessoas que estão mais próximas até de você. Inclusive, aqui me fala de pessoas próximas que você tenha, que é melhor investir amorosamente até nelas, tá bom? Então, é isso. Que foi da pedrinha mesclada, pedrinha número 2. Nem... Inclusive, agradeço você, aqui a sua presença, estar comigo, ter visto esse vídeo. Se você gostou, se ressoou com você, peço que você dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é muito importante e me ajuda muito, tá bom? E caso você tenha ressoado, no caso essa mensagem tenha ressoado com você, deixe comentários, diga o que você achou desse vídeo, isso é importante pra mim. E também deixe perguntas se você quiser, porque eu posso ver de fazer, de repente, algum vídeo sobre perguntas que estão nos comentários, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença, viu? Vamos lá para a pedrinha número 3. Olá, pedrinha número 3, vamos lá falar aqui sobre se você e essa pessoa irão se conhecer pessoalmente, quais são os potenciais sobre isso. Opa! Geralmente eu não aceito cartas que viram, tá, gente? A não ser que eu puxe ela, né, junto com outra carta. No geral, as cartas que caem ou viram eu não aceito, porque eu acho que elas vão sair se tiverem que sair. Bom,
Vamos ver aqui essa questão dessa pessoa. Se caso disser que sim, vocês vão se conhecer, eu vou analisar se ela vai gostar de você pessoalmente, né, quando te conhecer. E se disser que não, que vocês não vão se conhecer, né, provavelmente, eu vou tentar entender aqui quais são os conselhos da espiritualidade sobre essa situação, né? Como você deve se posicionar frente a essa situação, tá bom? Vamos lá. Mundo, 10 de copas, 9 de paus. Interessante aqui, eu sinto que existe potencial sim, tá, de vocês se encontrarem nesses 3 meses, mas eu acredito que pode demorar um pouco mais até, porém eu acredito que sim, vocês irão se encontrar. Aqui existe uma dificuldade, talvez, de distância bem considerável entre vocês, e se não é de distância, vocês podem ter outros impedimentos que são realmente muito significativos, sabe, para vocês se encontrarem. Porém, ao mesmo tempo, aqui me vem uma sensação de que, como se vocês fossem persistir, ou que essa pessoa fosse persistir principalmente na ideia de conhecer você, de que ela vai tentar, que ela vai... de que ela vai, assim, fazer o que é possível para que isso aconteça, né? E aí, assim, se caso não aconteça, te digo que provavelmente você vai ver essa pessoa tentando, sabe? Essa pessoa interessada, essa pessoa mostrando uma certa resiliência, sabe? Mesmo frente às dificuldades. Me parece aqui que ela vai tentar dentro do possível. E aí o que eu falo que pode não acontecer até de não conseguir, porque a carta do mundo negativo pode me falar que realmente é complicado para vocês se encontrarem. Tipo assim, às vezes realmente uma distância muito significativa, ou então vocês têm diferenças aí, até, por exemplo, se vocês, por exemplo, moram em outros países, olha, se vocês moram em países diferentes, né, aqui pode ter essa dificuldade de, como fala? De tradições, sabe, de língua, enfim, tá? Aqui me fala forte de uma dificuldade significativa, tá? E se não for o seu caso, de uma dificuldade geográfica muito grande, de vocês serem de países diferentes ou coisa assim, ou uma distância muito grande, às vezes dentro, só ver o Brasil, né? O Brasil é gigantesco, então às vezes um mora no sul, outro no nordeste, já dificulta muito. Então, assim, pode ser que vocês tenham umas diferenças consideráveis. Porém, aqui é como se eu não... É como se eu visse que, no fim das contas, mesmo que demore, me parece que essa pessoa vai tentar, assim, fazer acontecer esse encontro, tá? Eu vejo essa pessoa lutando para isso, e isso tendo um potencial significativo de acontecer, tá? 9 de paus aqui é uma certa... Tá vindo para mim como resistência, como alguém que não desiste, como alguém que tenta ver os meios, se agarra à esperança que ela tem de fazer isso acontecer. Digamos que vocês morem na mesma cidade, por exemplo, você está só conhecendo alguém no Tinder, e você falou, será que vai rolar? Já tá um tempão essa história aí. Vou te falar, assim, que se estiver, essa pessoa, ela está enfrentando algum problema de verdade, tá? Alguma questão que dificulta mesmo para ela te ver. Se ela fala isso pra você, ela provavelmente não tá mentindo, tá? Porque querer, me parece que ela quer bastante te ver. Porque pra ela seria uma realização e que ela gostaria que isso acontecesse. Então, assim, aqui é realmente uma dificuldade de fazer acontecer por questões
podem ser vastas, tá? São muitas potenciais dificuldades aqui, tá? Nessa energia. Às vezes pode ter essa dificuldade de saúde, uma pessoa que às vezes tem uma saúde mais difícil, aí, debilitada. Às vezes pode ser questões sociais, do entorno social da pessoa como um todo. Por exemplo, tem um trabalho que aí exige que ela esteja muito presente, e aí isso demanda um tempo dela, que aí para ela encontrar período para viajar, não consegue, sabe? Porque o mundo me fala de algo que impede essa pessoa de uma forma muito significativa, tá? Trabalho é uma questão que às vezes faz isso, que às vezes toma a vida da pessoa de uma forma muito significativa. Aqui também pode ter questões de família, tá? Que atrapalham. Então, assim, pode ser muitas questões, tá? Realmente. Então, assim, essa pessoa... Mas eu não acredito que essa pessoa, por exemplo, se ela falar pra você que ela gostaria e tudo mais, ela realmente gostaria, tá? É só que realmente ela tá sobrecarregada, assim, pra conseguir fazer isso acontecer, tá bom? Mas eu acredito que vocês vão, sim, conseguir fazer isso funcionar. Só acho que talvez demore um pouco mais de 3 meses, tá, gente? Por conta dessa energia, o mundo aqui... Mas eu acredito que... E aqui o mundo, ele vem também até com uma coisa que parece que não fecha, sabe? Parece que vocês não concluem isso e termina, sabe? Essa história. Parece algo que vai ficar em aberto aí por um tempo, né? Por mais que venha o 10 de copas aqui. Porque vem o 9 aqui no centro, né? O 9, ele não... Como se ele estivesse confirmando que não deixa as coisas encerrarem, sabe? Então eu acredito que... tem potencial sim de vocês se encontrarem dentro desses 3 meses, mas mais fácil que aconteça depois desse período, tá? Por conta das energias aqui densas, complicadas aí do mundo. Agora vamos ver, né? Já que eu acredito que isso vai acontecer, assim, que há potencial dentro de 3 meses, tá? Ainda que eu acho que vai ser mais. Eu vou ver se essa pessoa gostará de você, né? Quando ela te conhecer. Vamos lá. Olha, eu diria que essa pessoa vai... Talvez ela vai ter uma dimensão de você que ela não tinha. Roda da Fortuna é como se viesse pra mim algo que... É como se dissesse que essa pessoa vai ter um giro na visão que ela tem de você, tá? Só que esse giro não me parece ser pra algo ruim. O 8 de espadas aqui, nesse contexto, ele me diz de talvez essa pessoa... ela pode se sentir meio limitada, tá? Emocionalmente perto de você, ela pode se sentir insegura, talvez de não ter o que doar a você tanto, sabe? Como se ela sentisse que você é muito, talvez pra ela, tá? O 8 de espadas pode me falar disso. Mas, ao mesmo tempo aqui eu sinto como se essa pessoa se sentisse tragada por quem você é, sabe? Como se ela não sentisse que ela consegue... ela não consegue nem quer se desvencilhar de você. Então, assim, pra mim a sensação aqui é que ela realmente irá gostar, sabe? De te conhecer. Que ela vai sentir assim, também ela vai sentir talvez como a vida dela tivesse... fosse sabe, um ponto decisivo da vida que a gente tá vivendo, que a roda da fortuna aqui pode me falar de um momento decisivo, assim, que é uma virada, sabe, que acontece. Então, pra mim, pra ela, esse encontro com você vai ser algo bem forte. Pode despertar inseguranças, então é capaz que você sinta essa pessoa... Por exemplo, se ela é uma pessoa muito animada virtualmente, se ela é uma pessoa muito segura, se ela é uma pessoa muito desenrolada, você pode sentir essa pessoa tímida, meio, sabe, retraída, com dificuldades, às vezes, de se expressar, ou às vezes, sabe, até saindo, se embananando, ficando meio desastrado, coisa assim, por causa da roda da fortuna com 8 de espadas. Mas eu sinto que... Eu acredito que ela vai... sentir que tem uma coisa importante que ela tá vivendo ali com você naquele momento. Que é uma coisa importante, é um momento importante, né, de virada entre vocês, algo
realmente significativo, tá? Então, eu acredito que ela vai gostar, sim, de te conhecer, porque vai ser um marco, assim, de certa forma, na vida dela, essa experiência, tá bom? Então, é isso. Essa foi a leitura da pedrinha número 3. Agradeço aqui sua presença comigo, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. E se você também puder deixar um comentário explicando a sua história, se faz sentido ou não esse vídeo, né, pedrinha que você escolheu. E também me deixar aí perguntas para que eu possa, de repente, fazer um vídeo com perguntas de comentários, tá bom? Então é isso, muito obrigada, tchau!